Oi, pessoal. Dando continuidade às nossas resoluções de exercícios, estou no exercício número 5 do capítulo 5 do livro de Álgebra Linear do Boldrini. Para resolver este exercício, vou utilizar este resultado que foi o mesmo dos exercícios 3 e 4, que diz o seguinte: dados dois espaços vetoriais, V e W, e uma base de V, e sejam W1 a Wn elementos arbitrários de W, então existe uma única transformação linear de V em W, tal que o T de VI é WI, para I de 1 a N, ok? Onde esse N aqui, então, é a dimensão do meu espaço vetorial V. Bom, a transformação é dada desse jeito, como a gente já tinha visto nos exercícios anteriores. Ainda neste exercício, vamos utilizar um resultado que vai falar sobre o vetor das coordenadas. Então, por isso, eu vou primeiro colocar a definição aqui do que é o vetor das coordenadas de um certo vetor numa base beta, por exemplo. Então, olha só, sejam beta igual a V1 até Vn, uma base do meu espaço vetorial V, e Vzinho, um elemento de V. Como beta é a base, a gente sabe que V é escrito de maneira única como combinação linear de elementos da base. Então, esses coeficientes que são únicos, eles definem para a gente um vetor que a gente chama de vetor das coordenadas de V com relação à base beta, ok? Bom, com essa definição em mente, fica muito fácil entender o que esse teorema está dizendo. Ele fala o seguinte: sejam V e W espaços vetoriais, alfa uma base de V e beta uma base de W, então T de V em W é uma transformação linear, C e somente C. Existe uma única matriz, que a gente vai denotar dessa maneira, que é a matriz da transformação com relação às bases alfa e beta, tal que. Então, o que essa matriz aqui ela faz? Ela vai levar as coordenadas de V com relação à base alfa nas coordenadas de T de V com relação à base beta. Então, se existe uma matriz que faz esse serviço, é porque a T é linear. E se a T é linear, existe uma única matriz que faz esse serviço, que leva coordenadas de V da base alfa nas coordenadas de T de V na base beta. Ok? Ficou bem claro, então, esse teorema? No livro, ele fez em duas partes, escreveu como dois resultados separados, aqui eu só juntei em um resultado só. Então, sempre que existe uma matriz que faz esse serviço, é porque a T é linear, e se a T é linear, existe uma única matriz, né, fixada às bases, existe uma única matriz que faz isso daqui. Ok? Muito bem. Então, com esses resultados em mente, a gente é capaz de resolver tranquilamente a questão 5. Essa questão diz o seguinte: ache a transformação T do plano no plano, que é uma reflexão em torno da reta y igual a x. Bom, qual vai ser a minha estratégia? A minha estratégia é ver o que essa minha transformação faz com os elementos da base do R2. Porque, igual nos exercícios 3 e 4, se eu sei o que a minha transformação faz com os elementos da base, eu consigo saber o que ela faz em qualquer elemento do meu espaço vetorial. Então, eu preciso saber o que ela faz com o ponto 1, 0 e o ponto 0, 1, que é a base canônica do R2. Bom, vou abrir aqui o GeoGebra rapidinho, só para a gente ver o que ela está fazendo. Então, vou marcar aqui. Primeiro, eu vou colocar uma reta, que eu vou simplesmente escrever assim, ó, R, vou colocar aqui os dois pontos, vou colocar y igual a x, porque é a reta em que eu quero fazer a reflexão. Agora, eu vou pegar um ponto A aqui e vou escrever justamente aquele ponto que eu falei para vocês, que eu estou interessado em saber o que a minha transformação faz. Então, o que a minha transformação faz com o ponto 1, 0? Então, marquei aqui o ponto 1, 0. Não é uma reflexão em torno dessa reta? Olha só, tem uma função aqui no GeoGebra que é reflexão em relação a uma reta.
eu tenho que selecionar primeiro o objeto e depois a reta. Então, eu vou clicar aqui, ó. Então, clico em A, clico na reta e ele trouxe aqui para sua reflexão. Agora, observe que fazer essa reflexão aqui, eu estou levando então o ponto 10 no ponto 01. Aqui, ó, 01. E eu estou levando então o ponto 01 no ponto 10, porque qual que é a reflexão desse ponto com relação a essa reta? É o próprio ponto A. Bom, com isso, eu já consigo resolver o item A inteiro. Porque olha só, quem que é o T de 10? 01. Quem que é o T de 01? 10. Supondo que eu já sei que T é linear, eu consigo então escrever a T de xy conhecendo os elementos na base. Então, supondo que a T é linear, quem que seria o T de xy? T de xy seria x vezes o T de 10, que é 0,1, mais y vezes o T de 0,1, que é 10. Aí eu multiplico aqui, junto num único ponto. Então eu sei que o T de xy é justamente yx. Ok? Então, muito facinho, já resolvi o item A. Então, aqui, ó, estou supondo que o aluno ele está vindo resolver essa questão e ele já sabe que a reflexão em torno da reta y igual a x é uma transformação linear. Ok? Agora, encontrar a sua forma matricial. Bom, como que eu vou encontrar a forma matricial? Vou fazer o seguinte, eu vou escrever na primeira coluna da matriz, eu vou escrever as coordenadas do T do primeiro elemento da base com relação à base canônica. Então tá aqui, ó. T do primeiro elemento da base canônica é esse vetor, eu escrevo esse vetor com relação à base canônica, que é 0,1. Agora eu vou escrever o T de 0,1, é 10, eu vou colocar na segunda coluna, 10. Essa aqui é a matriz que faz o serviço. Se eu multiplico essa matriz pelas coordenadas x, y, o resultado vai ser yx. Ok? O exercício, ele acabou aqui. Só o item A já está resolvido o exercício. Eu encontrei a transformação e encontrei a matriz da transformação na base canônica. Tudo bem? Porém, eu vou continuar fazendo outras observações, porque aqui tem muita coisa a ser explorada. Uma delas é o seguinte. Aqui eu já estou assumindo que você sabe que a reflexão é linear. Eu vou provar que a reflexão é linear até o final do slide. Outra coisa que eu vou fazer, vou mostrar que a reflexão só é linear se a minha reta for do tipo alfa x. Se ela for do tipo alfa x mais b com b diferente de zero, ela não vai ser linear. Então eu vou começar fazendo isso daqui, ó. Primeira observação. A transformação T do plano no plano, que é uma reflexão em torno da reta ax mais b com b diferente de zero, não é linear. Por que isso? Vamos ver aqui no GeoGebra que dá para fazer um negócio bem interessante. Bom, vou apagar esse R aqui, não quero mais essa reta. Apaguei esse R. Por enquanto eu vou apagar esse A aqui também, e aí vocês já vão ver como que eu vou fazer. Bom, vou definir variáveis aqui. Então vou pegar primeiro A igual a 1, B igual a 0. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte, R eu vou definir como sendo a reta assim, y igual a A vezes x mais B. Ok? Bom, tá vendo esses valores aqui, A e B, que eu escolhi como sendo variáveis? Eu vou fazer eles poderem assumir qualquer valor. Então, vou fazer assim, ó, clica com o botão direito, vem aqui em propriedades do objeto, aí eu venho aqui em controle deslizante, eu coloco, o A, vou pegar aqui valores para A, vou pegar de menos 10 até 10, por exemplo. Já vai dar para entender. O incremento eu vou pegar aqui 0,2, certo? Bom, dá um enter aqui, fechei, clico aqui para aparecer. Então olha só o que
isso daqui faz. Eu clico aqui para poder arrastar, põe onde eu quiser. Então vou deixar aqui no cantinho mesmo. Agora, quando eu seleciono esse ponto aqui, eu posso arrastar aqui nessa reta e vai mudando o valor de A. E conforme muda o valor de A, muda então a expressão aqui da minha reta. Então olha só, tá vendo? Conforme eu vou mudando o valor de A, vai mudando a reta. Tudo bem? Então eu posso ir aqui até o 10 e até o menos 10. Bom, poderia ter feito mais, mas eu acho que nesse intervalo que eu escolhi já dá para entender muito bem o que está acontecendo. Então vou deixar aqui no 1 por enquanto. Então por enquanto deixei aqui no 1. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o B. Então clica aqui no B, propriedades, controle deslizante. Posso colocar bastante valor, vou colocar de menos 10 a 10 também, que já é suficiente aqui para a gente poder entender o que está acontecendo. Incremento aqui 0.2 do mesmo jeito, Enter, fecho aqui, peço para aparecer aqui, e aí, opa, errei aqui onde que eu peguei, aqui. Bom, vou deixar o B aqui assim. Então olha só, pessoal, primeira coisa, eu vou marcar agora um ponto que eu vou escolher chamar de x1, y1. Então vou pegar assim primeiro, ó, x1, eu vou pegar, por exemplo, 1 e y1, vou pegar como sendo 1 também, só por exemplo. Eu vou pegar aqui o ponto A, meu ponto A, eu vou falar que ele é x1, y1. Tudo bem? Tá lá. Agora o interessante é que, tá vendo esse ponto A aqui? Se eu clicar nele, eu consigo arrastar e colocar ele onde eu quiser. Então vou deixar aqui por enquanto, certo? Agora observe o seguinte, quando eu faço aqui, ó, mudo o meu valor de B, olha lá o que acontece, ó, a minha reta muda, certo? Tudo bem até aí? Bom, por enquanto eu vou usar a própria função aqui do GeoGebra para a gente ver o que acontece. Então, por enquanto eu vou fazer isso. Depois eu vou usar a fórmula que a gente vai descobrir. Então, clica aqui, ó, marca aqui o ponto A e a reta. Ele achou ali a reflexão em torno dessa reta, certo? Tá vendo aqui conforme eu mudo a reta? Deixa eu clicar aqui agora, ó. Conforme eu mudo a reta, eu vou mudando a reflexão, certo? Tudo bem? Ok. Vou deixar aqui, por exemplo. Bom, agora eu vou pegar esse ponto A aqui e colocar ele, sabe onde? Na origem. Por quê? Porque eu sei que toda transformação linear vai levar vetor nulo em vetor nulo. O vetor nulo do R2 é a origem, ok? Então olha só o que eu estou fazendo. Se o meu B ele é diferente de zero, a imagem pela reflexão da origem não é a origem. Olha só o que acontece, ó. Nunca é a origem. Só vai ser a origem se acontecer o quê? Se o meu B for igual a zero. Então, se o meu B for igual a zero, aí sim a origem é trazida na origem. Para qualquer outro valor de B, a minha origem já não vai mais na origem. Então, a minha primeira observação que eu fiz aqui foi a seguinte: a transformação T do plano no plano, que é uma reflexão em torno da reta y igual a x mais b, com b diferente de zero, não é linear. Então, se o b é diferente de zero, não vai ser linear. Então, agora eu vou excluir o caso do b ser diferente de zero. Então, vou deixar aqui em b igual a zero. Não vou mais mexer no b. Só vou mexer no a. Ok? Para qualquer a, se o b estiver no zero, para qualquer a imagem da origem é a origem pela reflexão. Ok? Certo. Bom, só que será que para qualquer a vai ser linear? Não é porque está indo levando a origem na origem que é linear. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um ponto qualquer aqui. Esse ponto aqui eu chamei de x1, y1. Esse daqui é a reflexão dele, ok?
Tudo bem até aí? Agora, como que eu obtenho uma reflexão? O que seria essa reflexão? Bom, se eu apagar agora aqui esse ponto, então vou excluir esse ponto aqui. Eu vou encontrar ele de outra maneira, usando um outro procedimento, que é o seguinte. Primeiro eu vou pegar uma reta perpendicular que passa por A, é perpendicular à reta que eu quero fazer a reflexão, certo? Agora, essa distância aqui, eu quero que seja a mesma distância que o ponto de intersecção, eu quero que ele seja o ponto médio entre A e a linha. Então, qual que é o ponto A', de tal forma que esse ponto de intersecção seja o ponto médio? Porque isso que é fazer reflexão, é encontrar uma linha de tal forma que o ponto médio ele esteja na intersecção da reta que liga A com a linha e da reta que eu estou fazendo a reflexão. Ok? Bom, voltando aqui para o slide, a gente vai mostrar que, de fato, quando y é igual a x, a transformação é linear e a matriz que faz o serviço é essa matriz aqui. Bom, mas como que eu fiz isso? Como que eu cheguei nesses números aqui e nessa transformação? Assim, então eu vou pegar uma reta que o b é igual a zero, ou seja, eu estou pegando reta do tipo AX, certo? Então AX chamei de R1 e assim, um ponto x1, y1 de R2, podemos construir uma reta perpendicular a R1 e que passa por esse ponto, certo? Aqui eu coloquei errado, é x1, y1, tá? Tá errado aqui, mas é x1, y1. Bom, de fato, existe a reta que passa pelo ponto x1, y1 e que é perpendicular a R1. Essa reta aqui, ó, que é menos 1 sobre o coeficiente angular, vezes x menos x1 mais y1. Então, essa reta aqui ela passa por x1, y1 e ela é perpendicular a R1. Tudo bem até aqui? Isso aqui é geometria analítica. É bem tranquilo isso. O coeficiente angular da reta perpendicular é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta. Tudo bem? Como eu quero que passe por x1, y1, então eu tenho que colocar aqui. Certo? Quando o x vale x1, isso aqui dá zero. Quem que dá? Dá y1, então ela passa por x1, y1. Tudo bem. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar a intersecção dessas duas retas. Depois que eu encontrar a intersecção, eu tenho que encontrar um ponto que tenha a intersecção como ponto médio entre eles. Então, olha só. Seja xm e ym a intersecção dessas duas retas. Se a intersecção dessas duas retas, então ym é a vezes xm. E ym é menos 1 sobre a, xm menos x1 mais ym. Ok? Então, vamos equacionar isso daqui. Ou y, desculpa. Então, ó, quem que é AXM? É o YM. E quem que é menos 1 sobre AXM menos X1 mais Y? Isso daqui também é YM. Então, eu igualei os dois YM. Igualei. E agora eu vou isolar o XM. O objetivo é isolar o XM. Então, como que eu faço? Multiplica tudo por A. Lembra que eu estou pegando só o caso em que A é diferente de zero. Multiplica tudo por A. Então, ficou aqui A ao quadrado, xm igual a menos xm mais x1 mais AY. Ok? Agora, vou passar esse menos xm para cá. Então, tá aqui, ó, A quadrado xm mais xm igual x1 mais AY1. Coloca xm em evidência. E agora, divide por A quadrado mais 1, porque A quadrado mais 1 também é diferente de zero. Divide por A quadrado mais 1. Você encontrou, então, o seu xm em função de x1 e y. Está aqui o xm, que é a coordenada x do ponto de intersecção. Bom, se essa é a coordenada x, eu sei quem é a coordenada y. A coordenada y é a vezes x. Então, quem que é ym? A vezes xm. Então, ficou aqui a vezes o xm vai me dar ax1 sobre a quadrado mais 1, mais a quadrado y1 sobre a quadrado mais 1. Ok?
encontrei então as coordenadas do ponto médio. Então, olha só, eu já encontrei as coordenadas desse ponto aqui, ok? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou encontrar um ponto, que é o x2, y2, que é para onde vai levar, onde a minha transformação levaria o x1 e y1. Então, olha só, seja x2, y2, a t de x1 e y1, ficou faltando um umzinho aqui também. Então, xm e ym deve ser o ponto médio de x1, y1 e x2, y2. Logo, x1 mais x2 sobre 2 é xm, ok? Vou isolar o x2. Então, como que eu vou isolar o x2 aqui? Quem que é o xm? Terminei de descobrir o xm aqui, ó. Então, coloco o xm aqui, multiplica todo mundo por 2, ficou lá multiplicado por 2. Agora, eu vou passar esse x1 para cá. Então, passo o x1 para cá, e aí você já consegue chegar nessa coordenada aqui. Se quiser, pode reescrever, deixar dessa forma. Então, eu já sei qual é a coordenada x da minha t de x1 e y1. Agora eu vou para a coordenada y. Bom, o ym é a média do x1, do y1 e y2, do y1 com y2, ok? Meu objetivo agora é isolar o y2. Então, de novo, coloca quem é o ym que eu descobri aqui, coloca ele, multiplica todo mundo por 2 e passa o y1 para lá para isolar o y2. Passou, ok? Então eu descobri aqui a outra expressão. Então olha só que interessante. Eu tinha x1 e y1 e uma reflexão em torno da reta AX vai me trazer para x2 e y2, onde o x2 tem esta fórmula e o y2 tem esta fórmula aqui. Então aqui é a primeira coordenada da transformação de x1 e y1, e esta é a segunda coordenada. É por isso que eu escrevi que o meu x1 e y1, que o meu t de xy é isso daqui. Ó, essa aqui é a primeira coordenada e esta é a segunda coordenada. Agora, como que eu sei que essa transformação é linear? Tem duas maneiras de fazer. Você pode mostrar que t de lambda u mais v é lambda t de u mais t de v, ou pode mostrar que, fixadas as bases, existe uma matriz que faz esse serviço, que pega as coordenadas as coordenadas de um vetor aqui na base alfa e vai para as coordenadas do t de v nessa mesma base alfa, beleza? Então, olha só, na base canônica, eu construí essa matriz, e essa matriz faz esse serviço. Como existe uma matriz que faz esse serviço, essa t é linear. Então, nota que eu tinha duas maneiras para verificar se era linear. Eu preferi verificar pela matriz. Então, como que eu verifico pela matriz? É simples. Primeiro, aplica aqui na base canônica. Então, quando o x vale 1 e y 0, quem que dá? Põe na primeira coluna. Depois, x igual a 0 e y igual a 1, põe na segunda coluna. Se quando você multiplicar agora essa matriz pelo vetor xy te der exatamente isso, é porque essa matriz faz o serviço da t, então a t é linear, ok? Bom, só para confirmar as nossas contas, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no GeoGebra e vou colocar essas fórmulas para descobrir o ponto B. Então eu vou escrever assim, ó, que B ele vai ser igual. Aqui nessa primeira coordenada, olha só, vou ter que colocar tudo isso daqui, ó. Deixa eu achar aqui. Vou ter que colocar isso daqui. 1 menos a quadrado sobre a quadrado mais 1. Então, vou lá. Ó. Vou abrir parênteses aqui. Vou colocar 1 menos a ao quadrado dividido por a ao quadrado mais 1. Certo? Não, o mais 1 tem que estar aqui. Então, ó. 1 menos a ao quadrado dividido por a quadrado mais 1
vezes x1. Então, tudo isso daqui, x1. Vou abrir outro parênteses aqui, certo? Só que isso daqui ainda não é a primeira coordenada completa, né? Deixa eu vir aqui para a gente ver. E agora eu tenho que fazer o seguinte: 2a sobre a quadrado mais 1 vezes y1. Então eu venho aqui e coloco mais. Vou abrir de novo outro parênteses. E aqui dentro eu vou colocar 2a dividido por a quadrado mais 1. A ao quadrado mais 1. Então, esse parênteses aqui fechou ali o a quadrado mais 1. Aqui fechou. Então, aqui eu coloco agora y1. y1. Ok? Essa daqui é só a coordenada x da minha transformação. Então, agora eu vou colocar a coordenada y. Então, eu vou colocar aqui, vírgula, e vou colocar a coordenada y. A coordenada y vai ser, deixa eu verificar aqui, vai ser 2a sobre a quadrado mais 1 vezes x1. Então, vou colocar aqui. Eu vou copiar aqui, ver se dá certo. 2a sobre a quadrado mais 1. Então, Ctrl C. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ctrl V. Só que esse aqui vai ficar x1. Mais. Agora eu tenho que colocar. Deixa eu ver aqui. Tem que colocar a quadrado menos 1 sobre a quadrado mais 1. Então eu vou copiar de novo. Então vou aqui e vou copiar de novo. Então Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui aí vai ficar y1 vezes y1. Só que aqui não é mais 2a. Então vou apagar esse 2a e vou colocar aqui 1a quadrado. Deixa eu ver aqui de novo quem que era. A quadrado menos 1. Então coloco aqui a ao quadrado menos 1. Bom, acho que é isso daqui. Se eu não errei nada, deixa eu dar um Enter. Ó, achei um ponto B ali. Tá vendo que eu não fui pelaquela função. Eu achei esse B aqui. Bom, agora, quando eu utilizar essa função, se coincidir com o B, é porque a nossa função realmente está fazendo a reflexão. Então agora eu clico aqui, ó, vou clicar no ponto A e na reta. Ah lá, coincidiu. E agora, conforme eu arrasto o meu ponto A, vou até fazer aqui. Conforme eu arrasto o meu ponto A, ó, eu vou mudando tanto a linha quanto o B e eles sempre vão coincidindo, mostrando que aquela função que a gente encontrou, de fato, é a função que faz a reflexão. Então, eu preferi fazer aqui no GeoGebra porque eu acho muito bonito ver isso daí, ó, aquela transformação que a gente colocou, viu que a gente colocou a fórmula para achar. Então, aquele B ele está calculando pela fórmula, que coincide, então, com a reflexão que a gente viu aqui. E mostrar que a linear é fácil, é como eu falei para você aquela hora. Tem duas maneiras de fazer. Ou você mostra que T de lambda U mais V é lambda T de U mais T de V, ou você mostra que fixado as bases, existe uma matriz que faz o serviço que a T pede para fazer. Ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Dê seu joinha, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Obrigado.